O Shamir ali é uma coisa interessante. Essa é curtinha também. É mais uma curiosidade. Shamir é uma coisa que aparece em textos judaicos posteriores, né, já depois de Jesus, no Talmud, por exemplo, que é um verme ou uma substância meio mágica que supostamente o rei Salomão teria utilizado para construir o templo. Tem uma série de histórias muito curiosas sobre a construção do templo por Salomão na tradição rabínica, né? E até cabalística e tal, de Salomão ter dominado alguns demônios, por exemplo, ou ter feito os gênios carregarem as pedras do templo para ele, botar os gênios para trabalhar. Os gênios e demônios são basicamente a mesma coisa nesse período, nesse contexto. E no Alcorão a gente tem uma referência a isso. Nas Mil e Uma Noites tem os gênios que aparecem nas Mil e Uma Noites, por exemplo, Aladdin não é propriamente das Mil e Uma Noites originalmente, né? Mas assim, vamos colocar nas Mil e Uma Noites atuais, você tem lá a história de Aladdin, que tem um gênio da lâmpada. Você tem uma lâmpada, né? Uma coisa que é usada para iluminar, que você põe óleo e tem a chama, o pavio, e tipo essa aqui, né? A lâmpada do Aladdin. E aí o Salomão, como é que o gênio foi parar dentro da lâmpada? Né? Eu já fiz um vídeo com esse título, inclusive, tem bastante tempo. Como é que o gênio foi parar dentro da lâmpada? Porque quando o Aladdin esfrega a lâmpada, sai um gênio de dentro. Não é meio aleatório isso? Como é que foi parar lá? Foi Salomão que colocou esse gênio lá, segundo a compreensão do mundo árabe islâmico, né? E também persa depois e tal. Porque Salomão teria controle sobre os demônios. Então ele sabia o nome dos demônios, o nome dá acesso ao controle desses demônios. E aí, alguns demônios Salomão prendeu em alguns objetos, tipo prisioneiros mesmo, né? Então prendeu um demônio dentro de uma lâmpada, prendeu um demônio dentro de uma coluna de um edifício, prendeu um demônio, ou um gênio barra demônio, dentro de um anel. Então na história do Aladim mesmo, a história do Aladim original, do Hannah Diab, preservada pelo francês Antoine Galland, não sei se é Antoine Galland, o Galland, que é um compilador, né, de histórias das Mil e Uma Noites, fala sobre um anel. Aladdin primeiro tem um anel, que tem o gênio, e depois tem a lâmpada, né? Mas assim, então por que eu tô falando disso mesmo? Salomão e as histórias, as tradições salomônicas bem peculiares posteriores, né? O Shamir entra nisso aí, que é uma interpretação de que quando Deus criou o mundo, tem uma tradição que quando Deus criou o mundo, na véspera do primeiro Shabat, né? Então, antes dele descansar, mas quando o mundo já estava concluído, Deus fez 10 maravilhas. Uma delas é o Shamir. Outras delas são a boca da terra, por exemplo, tem uma passagem, não sei se entre Êxodo e Deuteronômio, não lembro agora exatamente onde, em que algumas pessoas desafiam a autoridade de Moisés e aí a terra abre a sua boca, segundo o texto, e engole aquelas pessoas vivas, mandando-as para o Sheol, para o submundo. Então essa boca da terra teria sido uma das maravilhas criadas por Deus na véspera do primeiro Shabat. Outra coisa, a boca da mula de Balaão. Tem uma história também no Antigo Testamento que fala de um profeta, que era um profeta estrangeiro, não era um profeta exatamente de Yahvé, que tem uma mula e essa mula começa a falar as coisas que o Balaão deveria ter falado, né? Então essa coisa espetacular, essa boca da mula foi criada lá na véspera do primeiro Shabat. Tem outras coisas, uma delas é o Shamir. O que é o Shamir? O Shamir, então, varia na interpretação se é uma substância ou se é um vermezinho que corta pedra. Então que Salomão não teria usado ferramentas na construção do templo que poderiam fazer violência. Você pode, por exemplo, pegar uma enxada, você pode pegar um instrumento de construção e bater numa pessoa, fazer guerra, fazer uma escaramuça local, pelo menos, né? Não uma guerra sofisticada, mas você pode ir pro ataque, matar alguém com uma enxadada na cabeça. Então essas armas próprias para a violência, ou que poderiam ser usadas para a violência, elas não poderiam ser usadas na construção do templo. Então Salomão usa esse Shamir, essa minhoquinha, até procurei no Google, inclusive, eu acho que tem uma imagem de um texto, um livro do século 17, 18, já é pós-impressão. São os primeiros textos impressos ali, né? Que tem uma representação bem curiosa desse Shamir, como o artista ali imaginou. Mas é basicamente um vermezinho que cortaria, vai mordiscando assim, né? E corta a pedra bonitinho, sem você precisar usar nenhum instrumento. Ou uma substância também que você poderia jogar em cima da pedra, ela sairia cortada. Esse aí é como um autor aí imaginou o Shamir cortando pedra, né? É um negócio bem peculiar mesmo. Então, isso seria o tal do Shamir, uma das 10 maravilhas criadas por Yahvé
na véspera do primeiro Shabat, segundo tradições rabínicas, né? Que aparecem no Talmud, por exemplo. Próximo. Esse aí é bem beluguístico, né? Esse bem é. belúgico, É. pra manter a coerência, né? O pessoal tá perguntando se a gente vai encontrar o Jonas na barriga da beluga. E falaram aqui, maravilhas só no nome. É porque maravilha não é uma coisa bela de se ver necessariamente, né? Maravilha é o extraordinário, que espanta, né? São visões, coisas que se destacam na visão. Colocaram lá Tarsis também, né? O grande Daniel aí. Colocou Tarsis. Esse Tarsis também eu não sei exatamente porque eles colocaram aí, mas é porque Tarsis é uma cidade. Falando do Jonas, né? O pessoal falou do Jonas. Tarsis é uma cidade para onde Jonas tenta ir quando ele é convocado, né? Ele é enviado por Deus para ir pregar em Nínive, na Síria. Ele não quer pregar na Síria porque ele acredita que se ele for lá pregar, os assírios vão se converter das suas injustiças, das suas impiedades, e Deus vai ser misericordioso com eles, eles não vão morrer. E Jonas não quer que isso aconteça, Jonas quer que os assírios morram. Então Jonas não quer ir pregar em Nínive, porque ele quer que Deus não perdoe os assírios. E aí ele tenta fugir para Tarsis. É nesse contexto que ele entra no navio, aí começa uma espécie de odisseia, assim, né? Porque ele tem um Deus contra ele, e tudo dá errado no navio, e os caras do navio, inclusive, tiram sortes para ver quem que é o amaldiçoado do navio e a sorte cai em Jonas. Tirar sortes é uma forma é uma forma oracular, né? Uma estratégia oracular, uma forma de discernir a vontade divina na antiguidade. Dados, urim, tumim, palitinho, né? Búzios, algo parecido, essas coisas, né? São essas coisas oraculares. E aí o Jonas pede para jogarem ele no mar. E ele é jogado no mar e um grande peixe engole, né? Uma beluga, talvez. Um grande peixe engole o Jonas e ele fica na barriga do peixe por 3 dias e ele é regurgitado. E aí ele acaba indo para Nínive. Nem prega direito, mas o pessoal se converte. Até as vacas, os animais, sentam em panos de saco e lamentam e fazem jejum. E aí Nínive é poupada e Jonas fala: eu sabia, né? Desde o início que o Senhor é um Deus misericordioso, eu não queria essa misericórdia, mas aqui estamos nós vendo aí os Nínives sendo poupados, infelizmente. Então essa é a história do livro de Jonas, que é um baita livro, inclusive, é um livro curto, uns 4 capítulos, recomendo vocês, todo mundo tá na live aí, ler o livro de Jonas, é um livro muito interessante. E aí Tarsis, onde que é Tarsis? Ninguém sabe. Tem gente que acredita que é para as bandas ali da Espanha, né, no final do Mediterrâneo, do mundo conhecido ali, daquele contexto. Alguns acreditam que Tarsis é mais para o Oriente. Então, não sei, tá aí no nível belúgico supremo, mas é só não sabemos, mas não tem nada de muito interessante sobre Tarsis, que eu saiba, pelo menos não. Malu Stedley está perguntando, Henrique, no comentário da minha tradução da Bíblia está dizendo que o livro de Enoque é da literatura intertestamentária. Pode ser por isso que não entrou no cânone? Então, mas por que os livros Porque a pergunta ela é meio circular. Por que o livro intertestamentário não entrou no cânon? O conceito de intertestamentário pressupõe 2 cânones, que é o Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, e o Segundo Testamento, o Novo Testamento. A grande pergunta é, por que o livro de Enoque não entrou na coleção de textos autoritativos mais consolidada entre judeus do terceiro, segundo, primeiro século, sendo que o livro de Daniel entrou? O livro de Daniel é um livro recente. Para alguns judeus, inclusive dos tempos de Jesus, o livro de Eclesiástico, que não é o livro de Eclesiastes, é outro livro. O livro Sabedoria de Salomão. Esses livros estão nas Bíblias católicas. São considerados deuterocanônicos pelos católicos, né? Mas são livros considerados apócrifos pelos protestantes. Os protestantes não têm o livro de Sabedoria de Salomão, não têm o livro de Eclesiástico na Bíblia. Sabedoria de Ben Sira. Mas esses livros eram considerados autoritativos por alguns judeus. O Flávio Josefo, que é um historiador judeu do primeiro século, ele diz numa passagem que nós, diferente dos gregos, que tem um monte de livros, nós temos apenas, não sei se ele diz 22 ou 24, mas aí você pode dividir é a mesma coisa, não fica faltando livro não, é que você pode dividir de forma diferente os livros da Bíblia hebraica, né? É porque se a gente fizesse a nossa contagem tradicional, por exemplo, Reis, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, são 2 livros. Na contagem judaica é um livro só, é o livro de Reis em 2 partes. Os 12 profetas menores, como a gente costuma contar na tradição cristã, é um livro na tradição judaica, né? Então, assim, o Flávio José fala que eram 22 ou 24. 24 são o nome de letras do grego e 22 são o nome de letras do hebraico. Então ele faz alguma relação com algum desses alfabetos, não lembro qual, porque ele escreve em grego, mas é judeu, né? Então por isso que eu não lembro se é 22 ou 24. Mas ele fala, nós temos esse número de livros fechado
E temos alguns outros que não são considerados do mesmo nível porque a sequência profética, a linhagem profética não pode ser confirmada. Então, o critério para o Flávio Josefo de quais são os livros que devem estar na coleção são os livros que foram autenticamente escritos por profetas. O que exige, por exemplo, que a autoria de que Saul, ou que Josué, melhor dizendo, seja considerado um profeta. Porque é o autor de um dos livros, tradicionalmente, que é o livro de Josué. Que não é um livro escrito por Josué, nem diz ser em nenhum momento, mas ele é conhecido como o livro de Josué, porque Josué é a figura principal ali, e acabou sendo tradicionalmente atribuído a Josué. E aí, tradicionalmente também, em alguns grupos judeus antigos, eles consideravam que Jeremias escreveu o livro de Reis, se eu não me engano. Então os livros são atribuídos a profetas, e aqueles livros que não estão na linhagem profética não foram confirmados entre esses livros que são dessa categoria principal. Mas não é exatamente a mesma noção de cânone nosso, né? Mas ela se confunde sim bastante com a ideia do fechamento do Antigo Testamento. Mas assim, você encontra isso no primeiro século. Antes disso você não tem isso. A comunidade que produz os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, que tinha o livro do Gênesis, tinha o livro de Crônicas, tinha o livro de Reis, tinha todos os livros bíblicos que a gente conhece. Menos o livro de Esther, que não deixou vestígios, né? Mas não é que eles não tinham necessariamente, é porque o livro de Esther pode não ter sido copiado tanto e se perdeu, porque os manuscritos do Mar Morto estão bastante fragmentados e incompletos. Mas assim, a gente tem basicamente todos os textos bíblicos do Antigo Testamento preservados entre os manuscritos do Mar Morto. Só que a gente não tem só eles. Nas mesmas salas, nos mesmos jarros, nos mesmos espaços, a gente tem o livro da comunidade, o livro do Mestre da Luz, esqueci agora os nomes, que são chamados pelo nome das cavernas em que foram encontrados, né? Então você tem o manuscrito Qumran 11 Melquisedeque, sei lá, os vários manuscritos lá, que estão ali juntos. Então a comunidade que produziu ou que preservou os manuscritos do Mar Morto parece que não faziam essa distinção, pelo menos pelo registro, pela sobrevivência material da coisa, não fazia essa distinção entre canônico e extracanônico. Até porque eles consideravam que os seus livros eram inspirados. O mestre da lei, né, ou mestre da luz, que era uma figura meio messiânica ali dos manuscritos do Mar Morto, era considerado inspirado. Então, essa distinção, né, ela é o resultado de um processo gradual da história. E aí, então, os livros intertestamentários estão nesse período em que talvez esses livros, quando a ideia de cânon começa a se consolidar, tipo assim, vão fechar, são esses e nenhum outro, qual que é a nossa coleção de textos? Os textos intertestamentários já são recentes demais. E é difícil considerar uma coisa do seu presente como algo sagrado, né? Assim como Jesus mesmo fala que um profeta não é aceito em sua própria terra, as coisas são muito familiares pra gente, a gente não costuma considerar sagrado. Então, talvez fossem livros recentes demais, né? Tipo assim, eu conheço quem escreveu isso aí, isso não pode ser sagrado. Igual quando falam pra Jesus também, né? Por acaso pode vir algo de bom de Nazaré? Ou esse aí não é o filho do carpinteiro? Pô, esse cara não pode ser Deus, eu conheço esse cara. Então pode ter alguma coisa nesse sentido. Mas aí é uma longa conversa também sobre o próprio conceito de cânon, que tem uma historicidade, né? Não é algo que nasce. Assim, os judeus, nos tempos de Davi não tinha Bíblia. Nos tempos de Salomão não tinha Bíblia. Nos tempos das monarquias de Israel e Judá não existia Bíblia. Ninguém sentava para ler a Bíblia. As pessoas queriam ter o contato mais íntimo com Deus, sabe o que elas faziam? Iam na casa onde Deus morava, o templo de Jerusalém, e levavam alguma coisa. Levavam um animal para sacrificar, levavam a bebida para derramar no altar. A relação da maior parte da história antiga, né, do judaísmo, ou até pré-judaísmo, né, se você quiser considerar judaísmo só do período persa para frente, tem gente que faz essa distinção, mas assim, a história do javismo, do culto de Javé, a maior parte do tempo foi um culto que o texto não era central. O que era central eram as práticas rituais, né, as práticas no templo, até que o templo foi destruído pelos babilônicos. Aí você tem que fazer de outra forma. Então esse tipo de espiritualidade, de religiosidade judaica muito baseada em textos é pós-exílica. É depois que o templo não existe mais, essa população desenvolve um tipo de referência com Deus que pode ter uma espécie de templo móvel, que é um pacote de textos. O Mark Smith, por exemplo, o William Schlindewind, que é um cara que escreve muito sobre cultura escrita, o desenvolvimento da cultura escrita em Israel e Judá, usam esse termo, né, como se a Torá, essa coleção de textos fundamentais, fosse uma espécie de templo móvel. Você pode, no exílio, fora da sua própria terra, sem a infraestrutura necessária de culto, praticar um tipo de religião baseada no texto e práticas mais interiores de oração, jejum, etc.